Realmente o pesadelo no mercado de trabalho americano continua e com revisões para baixo cada vez mais frequentes, e é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje, sendo que nós tivemos a divulgação de um dado que a gente chama de ADP, que é uma empresa chamada Automatic Data Processing nos Estados Unidos, que faz a contabilidade dos empregos privados. Só que você tem ali dois agravantes. O primeiro é que para setembro eles esperavam um ganho de 51 mil postos de trabalho, mas na verdade houve uma queda nessa quantidade, foi negativo, foi 32 mil negativo, ou seja, um delta ali de quase 80 mil empregos, se você parar para pensar, né? Só que agosto, que já tinha tido um número positivo, foi revisado para baixo e esse número agora virou negativo. Então aqui falou que foi revisado para baixo em 57 mil a menos do que se esperava. Então, eram, fazendo o cálculo aqui, 54 mil, né, que é postos de trabalho positivos, que na verdade foram para menos 3 mil. Então, assim, segundo aqui esse post, isso raramente acontece fora de períodos de recessão. Então, você tem cada vez mais aqueles indícios que a gente já vem acompanhando nesse podcast em relação à economia real, né, estando completamente desconectada dos mercados financeiros. E aí é sobre isso exatamente que eu falo, né, no meu Substack. Tem vários capítulos diários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer se aprofundar cada vez mais, entendendo como funciona a mecânica monetária mundial e também tendo aqui acesso a uma universidade de macroeconomia de uma forma que você não aprendeu na faculdade, você pode ver os links aqui na descrição abaixo. Além disso, eu compartilho um portfólio público desde o dia 4 de abril, justamente usando esses princípios macroeconômicos que eu falo aqui nesse podcast para que você possa também pegar como referência, né? Eu publico os resultados diariamente, não, mas eu publico ele gratuitamente e os membros, podem ver aqui também as movimentações feitas no portfólio. Então, todos os links na descrição abaixo, ou você pode escanear esse QR Code logo acima. Agora, vamos ver a seguinte coisa. Um lado é o grande problema do ramo privado. Eu falo bastante aqui, né, em capítulos anteriores como que os servidores públicos vêm tendo uma importância cada vez maior na economia americana e ela vem crescendo baseado no PIB. Detalhe, né, nós estamos no meio de um shutdown governamental que afeta justamente os servidores públicos e aí se questiona, né, em relação ao que vai acontecer com os mais de 750 mil servidores que já vão entrar ali numas férias forçadas, não remuneradas, etc., até que tudo isso se resolva, né? Geralmente você tem ali um período ali de 8 dias em média que você tem esse tipo de shutdown em instâncias anteriores, né, que já aconteceram no passado, e isso pode acabar afetando a demanda agregada, né? A própria economia que já não vai indo muito bem, depende daqueles que ainda conseguem pagar pelas coisas. Então, resta ver nos próximos capítulos. Só que no ramo privado, realmente, o quadro é bem mais problemático. Você tem revisões atrás de revisões caindo. Agora, uma parte muito interessante que a gente precisa avaliar, mas como uma macro tendência, é essa daqui. Existe, segundo essa notícia aqui, o Pentágono ele está tentando fazer cada vez mais a produção de mísseis, né? Um potencial conflito contra a China, etc. Isso aqui vai totalmente de encontro com o que eu falo em relação ao processo de desglobalização e descooperação. Então, cada país está por conta própria, porque os Estados Unidos sabem que eles têm um calcanhar de Aquiles em relação à China, porque vários dos componentes utilizados em guerra são literalmente feitos na China, o que cria um problema de segurança nacional na visão dos americanos. Então, nesse caso, você tem o foco cada vez maior em uma busca emergencial por mão de obra especializada em determinadas coisas num determinado setor. E isso acaba criando a nova demanda de empregos que estão acontecendo agora. Então você vê ali uma mudança radical. E é claro, muitos vão falar que mas isso aqui é a indústria bélica, né? Os Estados Unidos só sabem fazer guerra. E com certeza isso faz parte do jogo, porque é exatamente o grande interesse aqui, é de reequipar os Estados Unidos, mas também trabalhar na infraestrutura de fábricas, de navios, seja de transporte ou inclusive militares. Tem um outro exemplo aqui
que eu achei muito interessante, que foi o caso dessa, eu acho que ela é uma spokesperson, né, aquela que fala de relações públicas do Departamento de Defesa americano, literalmente dizendo que eles estão procurando ativamente por uma mão de obra que eles não conseguem encontrar. Eles estão buscando mais de 600 mil soldadores e eletricistas só para fazer a manutenção do equipamento militar existente. Isso não leva em consideração qualquer capacidade adicional para se fazer novo equipamento. E aqui está claramente dizendo, isso aqui é sobre a segurança nacional. Então você percebe claramente que você hoje está naquela economia da inteligência artificial e você criou todo um país aqui nos Estados Unidos baseado em serviços, prestadores de serviços, seja financeiro, seja médico, ou seja imobiliário, etc. E aí você tem a falta daquela mão de obra mais básica, né? Então eu mesmo percebo isso aqui. Você precisa de uma pessoa para um encanador, por exemplo, você não consegue encontrar, ou ele cobra muito caro para fazer o serviço. É justamente esse tipo de ajuste que começa a ser feito cada vez mais na economia americana, o que pode, num cenário de médio e longo prazo, começar a criar mais um boom, só que voltado exclusivamente para, entre aspas, as vontades do governo, certo? Um setor específico tem uma demanda gigantesca, criada de uma forma, de uma decisão, muitas vezes unilateral, de um setor ou de um ministério, etc., e outros vão ficar para trás, principalmente com a entrada da inteligência artificial em muitos outros serviços, sendo que essas contratações vêm caindo, só que a produtividade continua subindo, que é exatamente um dos maiores problemas que você vê na implementação da inteligência artificial. Claro que você tem o argumento de que isso é uma grande bolha que ainda vai ser corrigida e as pessoas não podem ser substituídas, eu entendo completamente esse argumento, mas só para trazer sempre os dois lados da história para que você possa tomar a sua própria decisão sobre os seus investimentos. Então, hoje você está numa mudança radical do formato do mercado de trabalho americano e você ainda vai ver uma série de números ruins, né, que vão vir pela frente diante de uma reforma que vai ser necessária, mas uma coisa é certa, diante de um cenário de dominância fiscal, né, um regime fiscal fortíssimo nos Estados Unidos, geralmente é exatamente o tipo de resposta que você tem quando os dados vêm fracos. Afinal de contas, a administração Trump, a última coisa que ela vai querer é ser a administração que acabou causando a recessão, etc. Independente de você achar se isso foi no governo anterior ou se foi somente agora, isso pouco importa. O que importa é a ótica, mas principalmente a resposta dada à crise. E geralmente ela vem no formato de mais e mais estímulos, o que gera cada vez mais liquidez no mercado. Então, se você olha para gráficos de fato, né, como aqui a própria SP500, você olharia isso aqui e falaria, tá indo absolutamente tudo bem. É o famoso bad news is good news. Nós estamos literalmente em máximas históricas novamente, com 6.700 pontos aqui na SP500, né? A bolsa não para de subir, mostra uma correlação, assim, uma desconexão completa em relação ao mercado. E também chamando muita atenção em relação ao pânico, entre aspas, da mudança mundial da percepção de segurança em relação ao ativo, né, o ativo global de reserva de valor que está sendo o ouro nesse exato momento, chamando muita atenção. Acho que vou fazer mais capítulos ainda sobre o assunto, que o ouro ele chegou a bater quase $3.900 a onça. Eu estou literalmente impressionado com essa corrida aqui do ouro, e quem segue, né, trazendo aqui novamente para o portfólio, eu vou atualizar ainda de novo os resultados que eu já atualizei ontem, justamente porque o ouro vem ajudando bastante ali o crescimento dessa alocação. Então, muito, muito interessante toda essa mudança, e claro, isso faz parte do cenário, o famoso cenário do fourth turning. Então é como se fosse uma mega faxina, uma mega mudança. Falei, inclusive, no capítulo de sábado passado, como que a China e os Estados Unidos estão se parecendo cada vez mais, porque é justamente a forma que eles usam
para fomentar o crescimento em determinados setores. Então, a partir do momento que a China focou ali em carros elétricos, em indústria, na parte tecnológica, em microchips, em inteligência artificial, você viu uma explosão nesses segmentos e as pessoas investidas nesses ramos acabaram tendo muito sucesso. O mesmo tipo de atenção talvez seja interessante você fazer em relação aos Estados Unidos. O que está faltando? Né? Isso aqui não é nenhuma dica de investimento, mas quais são os setores? Né? Se o Trump fala que você vai precisar de navios, provavelmente é uma indústria que vai ter determinadas demandas. Se você precisa de mais equipamento militar, talvez seja exatamente a mesma coisa. Né? Você vê empresas como Lockheed Martin crescendo bastante nesse cenário. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos, como sempre, mas estamos diante de um cenário de mudança que está acontecendo diante de nossos olhos.